um ator muito importante. Eu quis trazer aqui um exemplo, né, de iniciativa recente da CPLP, no qual a gente tem também essa aproximação, né, o lado, digamos assim, sul-americano, representado pelo Brasil, e o lado africano, é claro, tendo também a participação de Portugal. Além disso, eu acho que é relevante pensar também que experiências recentes nos quais o Brasil esteve e ainda está envolvido e que podem servir para participações futuras no Espaço Atlântico Sul voltadas para a segurança marítima, né? E eu queria trazer aqui a experiência da participação brasileira, né, e essa liderança que o Brasil exerce no âmbito da Força-Tarefa Marítima da Missão das Nações Unidas no Líbano, né, a UNIFIL. Né? E eu destaco essa experiência porque, do meu ponto de vista, é uma experiência que permite a colaboração da Marinha do Brasil com países membros da OTAN, né, porque a UNIFIL tem uma característica muito forte de ser uma das poucas missões da ONU hoje que ainda contam com uma contribuição muito significativa de contingentes de países europeus, membros da OTAN, né, como França, Espanha, né, Itália. Né? E, no âmbito da Força-Tarefa, também destacar a parceria com parceiros que eu denominei parceiros não tradicionais do Brasil. Né? Então, há navios de Bangladesh e também da Indonésia, né, que estão contribuindo para a Força-Tarefa. Um outro elemento importante da participação brasileira na Força-Tarefa é o componente do treinamento, né, desse elemento naval das Forças Armadas libanesas. Né? Então, a Força-Tarefa ela não está desdobrada apenas para monitorar, né, e evitar o contrabando e a chegada de armas no Líbano, mas também para capacitar esse braço naval, né, das Forças Armadas libanesas, né, que eu acho que é um elemento que merece destaque. Né, e oficiais libaneses vieram até a Escola Naval, né, aqui no Rio de Janeiro fazer também parte da sua formação. E, por último, eu destacaria os aprendizados doutrinários que surgem desse envolvimento na MTF. Né? Por quê? Porque a Força-Tarefa ela foi um arranjo sui generis, né? Um arranjo pioneiro na história das operações de paz das Nações Unidas. Né? No passado, algumas missões usaram meios navais, né? Contingentes de diferentes países contribuintes usaram meios navais, então os uruguaios, né, fizeram patrulhamento ao longo de rios no Congo, né, no âmbito da MONUSCO, na própria MINUSTAH, houve também utilização de meios navais, mas nunca, né, na relevância, né, na proporção do que a gente tem visto na UNIFIL, né, na Força-Tarefa UNIFIL. Né? Então, o desenvolvimento dessa força-tarefa ele traz um arcabouço, né, um aprendizado doutrinário muito importante para a história das operações de paz da ONU. Né? E eu acho que merece ser ressaltado o papel de destaque e de relevância que o Brasil tem nessa atuação. Né? Agora, ao mesmo tempo, a possibilidade de replicar, né, esses aprendizados e essa atuação em outros contextos, né, inclusive talvez até em contexto aqui no Espaço Atlântico Sul, ela depende de algumas considerações importantes. Né? A Força-Tarefa, né, ela foi autorizada, né, por um mandato das Nações Unidas. Né? Quer dizer, já havia uma missão de paz no terreno desde os anos 70, né? Em 2006 foi criada, né, essa Força-Tarefa. E a ideia da Força-Tarefa também surgiu a partir de um pedido do governo libanês. Né? Então, a gente deve também lembrar da importância
né, da soberania dos Estados, né, de como também a ONU tem muito forte essa preocupação. Eu posso também explorar um pouco mais esse ponto na parte de debate. Então, caminhando para a conclusão, né, até para nós termos um bom período de debate, eu queria trazer, né, essa reflexão sobre como os países da CPLP podem trabalhar juntos, né? Eu destacaria que, primeiro, né, reforçar a importância da temática atlântica na agenda internacional, né? Eu acho que, como o Almirante Rui falou, né, hoje, em termos de política internacional e questões de segurança, há uma competição, por assim dizer, porque o grande foco da atenção internacional, né, seja dos estados, dos think tanks, dos centros de pesquisa, é justamente sobre o Pacífico, né, muito ligado à atuação da China, né, as questões no Mar do Sul da China, mas também questões relacionadas à Península Coreana, né, a gente tem agora um enfrentamento, né, um desdobramento também no espaço marítimo, né? Então, essas questões né, dominam muito a agenda internacional em detrimento de considerações sobre outras regiões, né, e entre elas o próprio Oceano Atlântico, né? É claro, há uma importância de fortalecer as discussões sobre o espaço marítimo na CPLP, né, conferências dos comandantes da Marinha, né, essa discussão sobre o espaço oceânico, né. Há, é claro, uma oportunidade também de fortalecer ações de cooperação trilateral em capacitação e treinamento, como já vem sendo feito, né, eu destacaria a cooperação entre Brasil, Portugal e São Tomé e Príncipe, né, nesse componente marítimo, a possibilidade de se aplicar boas práticas presentes em outros espaços marítimos, né, avanços têm sido feitos no Sudeste Asiático, né, em outras regiões, como também o próprio Índico. E eu queria destacar também, ao final, 3 oportunidades que eu acho que são merecedoras de atenção, né? Primeiro, uma discussão sobre indústria de defesa, né? Há um grande interesse hoje da política de defesa do Brasil, da parte do Ministério da Defesa, de estimular parcerias, né, no setor de indústria de defesa, né? Eu acho que isso foi algo no passado que emergiu entre os países da CPLP, né, Brasil com Angola, a própria cooperação também com Portugal, sobre o CACEI. Acho que isso é uma área que fornece elementos para a cooperação, né, e para um grande potencial de ações conjuntas, né. Fora da comunidade, eu destacaria também a possibilidade de aproveitar momentos de protagonismo de alguns dos Estados-membros, né? E aqui eu destaquei, por parte de Portugal, né, a presidência do Conselho da União Europeia no primeiro semestre do ano que vem, e a possibilidade do Brasil, né, que, perdoe o erro, é 2022 a 2023, né, do Brasil ser eleito para um assento não permanente no Conselho de Segurança, né? O Brasil vai estar para votação no ano que vem, né, mas já começou sua campanha e, né, muito provavelmente vai ser eleito para ocupar esse assento dedicado à América Latina e Caribe, que vai ser preenchido no ano que vem, né? Internamente, né, dentro da comunidade, eu destacaria o próximo grande encontro, que é a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, né, que vai ser realizada em Luanda, estava prevista para acontecer em julho, mas foi postergada para setembro desse ano, né, que acho que vai ser uma oportunidade importante para os Estados-membros discutirem, né, claro, uma série de questões, mas também segurança, certo? Bom, eu vou terminar aqui, só deixar o último slide, né, agradecendo mais uma vez e deixando o meu contato para futuras perguntas, futuros contatos. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Danilo, muito obrigado, né?
pela sua apresentação. Passemos agora para o período do debate. Por e-mail, nós recebemos o pedido de uma pergunta pelo comandante Pericini, né? Boa tarde a todos. Eu posso iniciar minha pergunta? Afirmativo, chefe. Pode começar. Minha pergunta é direcionada ao almirante Rui, mas também, se o professor doutor Danilo preferir, pode também participar. Com relação à tendência no âmbito do poder marítimo, citada aí pelo almirante Rui, né, com o incremento das tensões por espaços marítimos. Nesse sentido, eu gostaria que o senhor, almirante Rui, tecesse algumas considerações sobre os aspectos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Poder Naval, que eu tenho certeza que não foram citadas aí na locução do senhor por falta de tempo, né? Como um elemento fundamental para que um Estado faça valer seus direitos no mar, não pelo uso da violência, como citou o professor, mas pelo alto grau dissuasório desse poder. A convenção assim, é realmente um documento maravilhoso, né? Tem todas, talvez um dos melhores documentos do direito internacional, sem sombra de dúvida. Com isso, estabeleceu regras em relação às questões de zona econômica exclusiva, de mar territorial, que muitos estavam avançando o mar territorial até áreas muito grandes. Mas a questão, isso foi dito por Ken Booth, e nós pudemos ver isso, é que existe na Convenção a questão militar, ela ficou um pouco deixada de lado. Ou seja, o sentido da Convenção, e que foi um sentido correto, era justamente fazer alguma coisa. Se nós lermos a introdução, né, o preâmbulo, mostra ali que é uma cooperação, que é o mundo pacífico, que é o próprio alto mar para ser algo como comum à humanidade. Então, realmente, é uma coisa excelente num sentido, mas existe uma realidade que são os interesses das grandes potências. E os Estados Unidos, no início, não assinaram, teve que se mudar setores da Convenção que eram relacionados com a questão da exploração e de ajudar os países menos desenvolvidos na exploração dos recursos marinhos, das tecnologias que eles podiam ter. Isso foi alterado. Alguns países assinaram, os Estados Unidos até hoje não assinaram. Então, como eu digo, quer dizer, o poder também ele está relacionado com a capacidade de influenciar, seja em mecanismos multilaterais, seja na agenda internacional, seja em tratados internacionais. Então, a dimensão militar, ela está ali, o que foi fortemente estabelecido pelos países que eram potências navais, era a liberdade de navegação. Ora, o que acontece? Agora, os países estão cada vez mais avançando nas suas águas jurisdicionais. Quer dizer, não as águas jurisdicionais, elas vão perdendo, o país vai perdendo, digamos, direitos à medida que vai se afastando, né? Quer dizer, no mar territorial, todos os direitos, digamos assim, mas diferente de em terra, porque permite a passagem inocente, mas vai perdendo isso. Mas você vê, a própria Marinha, o Brasil, estabelece a Amazônia Azul, né? A Amazônia Azul é vendido como, e a população e a sociedade começa a entender como se nós tivéssemos um domínio pleno. Muita gente pensa, às vezes, que é um domínio pleno. A Amazônia Azul é nossa, isso é nosso. Quer dizer, esse fenômeno, o próprio Ken Booth já tratava disso como sendo a jurisdição insinuante, ou seja, a jurisdição que faria com que os estados
começassem a perceber que essa jurisdição lhe dava mais direitos do que aquelas que, teoricamente, estaria na Convenção, ou que os países que têm o poder naval e que querem a total liberdade de navegação permitissem que eles tivessem. Então, existe aí uma tensão. É claro que, quando a gente pensa em segurança marítima, como é o caso que o Danilo falou, a segurança marítima hoje, os Estados Unidos, por exemplo, não têm capacidade de assegurar a segurança marítima, né? Em todos os mares do mundo. A marinha dos 600 navios dos anos 80 hoje está reduzido a cerca de 300, e eles estão querendo chegar a 355, mas a questão de dinheiro e a questão do déficit dos Estados Unidos é grande. Então, é necessário que os países tomem conta das suas áreas. Então, por aí há uma linha. Os países, potências navais e que têm interesse e aí entra a China também, que tem interesse na globalização, não querem, como a gente vê tanto na Somália quanto agora no Golfo da Guiné, querem que os países mantenham esse fluxo marítimo que é importante para eles. Mas isso significa também que os países passem a ter também uma maior presença nessas áreas e comecem também, em termos psicológicos, a considerar a própria sociedade que ali tem-se um direito que não tem. Ou seja, existe aí uma contradição. Eu quero que você esteja presente, mas eu tenho que passar nessa área. Por exemplo, como se ficaria a situação se os Estados Unidos, ou a China, ou a Rússia, seja lá quem for, fizesse exercícios navais que ele considera os Estados Unidos que são possíveis na zona econômica do Brasil, do lado das plataformas de petróleo brasileiro? Quer dizer, isso é uma interpretação da lei do mar. Então, eu digo que a lei do mar foi muito boa, mas existem aí posições de tensões que podem trazer também problemas relacionados com o emprego da força. Ok, Almirante, muito obrigado. Não sei se expliquei, mas tentei. Doutor Danilo, pretende falar, por favor. Sim, queria apenas fazer uma colocação, né? Direito do mar não é minha especialidade, mas eu destacaria também, né, complementando o que o Almirante Rui colocou, né, a atuação também de outros estados que não são parte da convenção, né, como o caso de Israel, né, que decretou, né, delimitou unilateralmente a sua fronteira marítima norte, né, o que gera uma série de dificuldades também na região, na relação com o Líbano, e também afeta a própria Força-Tarefa Marítima da Unifil, né? E também a possibilidade de precedentes que podem ser criados a respeito de disputas em áreas como o Ártico e também o Mar do Sul da China, né? Que possam vir a ser usados em outras regiões como o próprio Atlântico Sul, né? São apenas essas considerações que eu queria fazer. Obrigado. Doutor Danilo, muito obrigado, Almirante Rui e o comandante Perecim pela pergunta. Os oradores continuam à disposição. Pergunto se há mais alguma pergunta, por favor, pode manifestar pelo chat e abriremos a palavra. Comandante Paiva, levanta. Pois não, chefe. Comandante Paiva, com a palavra, comandante Paiva, por favor. Minha pergunta é destinada aos dois palestrantes. Como os senhores sabem, o Brasil está retirando a fragata que participa da FTM Unifil ainda este ano, provavelmente com a intenção de aumentar a presença dos nossos navios, da Marinha do Brasil, no Atlântico Sul. Aí eu pergunto aos senhores, vocês consideram que essa atitude contribui para aumentar a identidade sul-atlântica do Brasil? Por outro lado, a retirada de um navio do Mediterrâneo, em benefício do Atlântico Sul, contribui para a diplomacia de defesa do Brasil? Aproveitando até a fala do doutor Danilo. A região da FTN Unifil, onde a gente atua, quer dizer, no Mediterrâneo, é uma região mais importante, mais relevante para o mundo do que o Atlântico Sul. Eu gostaria de ouvir a palavra dos dois sobre isso. Obrigado. Danilo, pode começar. Eu comecei a outra. Não, pode deixar.
Bom, comandante Paiva, muito obrigado pela sua pergunta, né? Ela é muito relevante, né? Eu e o Almirante Rui escrevemos um artigo justamente com o vice-almirante Carlos Chagas, né, em 2017, sobre a participação do Brasil na Unifil. Eu acho que a retirada do navio, né, brasileiro, acho que ela deve ser entendida numa série de considerações, né? Eu acho que, primeiro, existe um posicionamento da parte dos países que financiam as operações de paz, né, que são principalmente os países do norte, né, Estados Unidos, Japão, os países europeus, de reduzir as missões, né, reduzir os contingentes, reduzir os meios que estão desdobrados, né? Então, já havia um interesse, já há um tempo, de reduzir os navios da força-tarefa, que isso, né, implica também uma redução de custos, né, dos valores que esses estados têm que aportar para a missão, né, do reembolso. Aliado a isso, né, como os senhores sabem também, a participação do navio brasileiro na força-tarefa ela é muito demandante, né, porque implica a mobilização, né, de 3 navios, né, um navio que está desdobrado, né, um navio que está se preparando para ir, né, e o navio que está retornando, né? Eu acho que, do ponto de vista assim, da experiência e da contribuição, né, para a paz no Oriente Médio, né, essa contribuição foi feita, né? Eu acho que a saída da força-tarefa ela é uma decisão acertada que mostra justamente esse interesse de também priorizar o Atlântico Sul, principalmente à luz do que tem sido reportado do aumento dos casos de pirataria na região do Golfo da Guiné, né? Obrigado. Almirante Rui, gostaria de falar? Sim, comandante Paiva, a questão é o global e o regional, né, como nós falamos. Então, o ideal seria que o Brasil tivesse condições de estar também no Mediterrâneo, né? Embora a definição de entorno estratégico nosso não nos coloca no Mediterrâneo. Quer dizer, quando se pensa em estratégia, tem que se ver os meios com os objetivos políticos a alcançar. Se os objetivos políticos são muito amplos, naturalmente os meios não alcançam, tem que ajustar os meios aos objetivos políticos. Ou aumenta os meios ou reduz os objetivos políticos, né? Veja bem que isso ocorre, inclusive, com as grandes nações. A Inglaterra, na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, ela já não tinha mais condição de estar aí no Pacífico, na América da Central. Ela foi reduzindo por causa da preocupação que ela tinha com a Alemanha. O próprio Estados Unidos, apesar de todo o poder que tem agora, está começando a fazer alguns movimentos de retração, saindo do Iraque, reduzindo sua participação, saindo do Afeganistão, já fala em tirar 9.000 soldados, se não me engano, da Alemanha. Ou seja, isso é uma questão entre as nações, e principalmente as potências, que há entre os objetivos políticos a alcançar e os meios que ela tem. Isso significa que precisa ter meios e, para isso, precisa ter de condições econômicas. Senão você é a tal da superextensão que alguns autores falam. Você, em termos de segurança, você abre muito e você acaba gastando mais do que o que poderia, seus recursos não dão para isso, e, no final, você acaba sendo enfraquecido e tendo que recuar. Então, a questão do Brasil, eu diria o seguinte: eu acho importantíssimo estar, mesmo não estando no entorno estratégico, importantíssimo estar no Líbano, pelas nossas relações com o Líbano, pela visibilidade que dá, é ótimo para a Marinha, por trabalhar pelas questões logísticas. Quer dizer, tudo isso é importante, não é uma questão de sim ou não, né? Agora, por outro lado, se a Marinha não tem condição, existe uma necessidade mais premente de outra categoria, digamos, aqui no Atlântico Sul, seja se vai participar no Golfo da Guiné, seja vai ter uma participação maior,
Então, aí é questão de que talvez a Marinha não tenha, eu acho que não tem pernas para estar nos dois lugares. Mas seria importantíssimo, sim, sem querer ficar no muro, seria importantíssimo o Brasil, com uma projeção maior, de estar lá. Isso seria fundamental se a gente pudesse continuar lá. Agora, se a Marinha viu que não tem perna, e o Brasil não tem perna, e quer ter uma posição mais presente no Atlântico Sul, não tem jeito. É o Brasil e os países, vários países têm isso. Não tem como, é a questão de objetivos e meios, objetivos políticos e meios. Muito obrigado, comandante Paiva, pela pergunta, almirante Rui e professor Danilo. Muito grato. Estamos abertos ainda a perguntas. Gostaria de perguntar se algum outro participante tem o desejo de fazer uma pergunta. Evandro, posso complementar? Afirmativo, por favor. Palavra com o senhor. Eu agradeço a resposta dos dois palestrantes. Com o intuito de colaborar com o debate, informar aos senhores que, desde 2019, por proposta da Marinha, está ocorrendo um grupo de trabalho interministerial envolvendo a Marinha, o Ministério da Defesa do Brasil, o MRE, com o intuito de aumentar a participação do Brasil, obviamente da Marinha também, no Golfo da Guiné. Então, praticamente, há um consenso entre esses três órgãos que nós devemos aumentar a presença no Brasil no Golfo da Guiné, seja com meios navais, com exercício, com presença de grupos de missões navais naqueles países daquela região, ou de curso no Brasil, etc. Então, há um consenso entre a MRE, MD e o Brasil, e a Marinha do Brasil, nesse sentido de aumentar a presença no Golfo da Guiné. Também, em paralelo, em valorização da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Aí é mais difícil, que envolve 24 países, mas também está na intenção da Marinha, do EMA, de avançar com esse assunto. Obrigado. Obrigado, comandante Paiva. Excelente. Que bom que a Marinha vai entrar firme na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Professor Danilo, por favor, com a palavra. Sim. Bom, muito obrigado. Eu vou aproveitar a presença do comandante Paiva aqui e perguntar a ele justamente sobre o grupo, né? Eu queria saber se foi já feita alguma reunião do grupo de trabalho no ano de 2020 e se já existe alguma reunião programada para esse ano. Este ano já ocorreu uma reunião, se eu não me engano, em fevereiro. Ocorreram várias reuniões no ano passado. Evidentemente, de março para cá foi interrompido devido à pandemia. Claro. Se o senhor quiser, o professor Madanilo, se o senhor quiser mais informações, o senhor entra em contato comigo, no canal privado, que eu posso ampliar as informações. Muito obrigado. Excelente.